Oi, eu me chamo Elinete. Hoje eu vou falar sobre o Ministério com Criança, a diferença do Ministério com Criança, o Ministério Infantil e a Escola Bíblica. Hoje nós temos o entendimento que existe uma diferença. Ministério com Criança, o que quer dizer? Ministério com Criança é que é um ministério que tem adultos ou adolescentes que são assistidos pelos adultos, porque adolescente não pode dar aula, não pode assumir um compromisso sozinho, ele pode até assumir, mas ele não pode estar sozinho, tem que ter um adulto junto. E o Ministério com Criança, ele é o suporte da igreja com criança. Então, são adultos, adolescentes, jovens que vão trabalhar com as crianças. Nesse caso, elas não ministram, elas não ensinam, elas podem ajudar um ao outro, mas elas não estão na liderança. E o Ministério Infantil, a palavra diz que é um ministério de criança. Não é um ministério de criança, porque criança não ministra, criança não, né? Não pode dar essa responsabilidade para ela, a não ser que prepare ela. Então, hoje nós usamos Ministério com Criança. E o Ministério com Criança, ele é o suporte da igreja. Por exemplo, o Ministério com Criança, qual que é a função desse ministério? Por exemplo, vai ter uma conferência de jovens e adultos que tem criança, eles não têm com quem deixar, opa, é uma oportunidade deles também ter uma conferência de criança, né? Uma coisa mais interativa, de brincadeira, porque a igreja não é só aquela coisa tradicional, é festa, Jesus é festeiro, Deus é festeiro. Então, é o suporte, por exemplo, aí tem o culto de adultos, né? Adolescentes, todo mundo lá. Aí a criança também vai ter o culto dela, com a linguagem dela, né, com a ministração para ela, mas tranquilo, porque as crianças ficam muito acanhadas quando estão perto dos pais. E esse momento só com ela, dela ouvir testemunho de outras crianças, isso vai fortalecer a vida espiritual dessa criança. E o Ministério com Criança é para isso, é o suporte, né? Evangelismo. Opa, vamos evangelizar a criança também. Eu vou estar falando sobre isso, vou estar falando sobre, né, sobre evangelismo, como dar aula, planejamento de aula. E aí, a escola bíblica já é um outro departamento de ensino, onde que pode ter pessoas do Ministério com Criança nesse departamento para ensinar aquelas crianças a palavra de Deus, que seria só a palavra de Deus, né? Com visuais, pode usar visuais, pode usar flanelógrafo, pode usar cartazes, pode usar vídeo, pode usar as coisas do seu ambiente ali para ensinar a palavra de Deus, contar histórias. A Bíblia é repleta de histórias bíblicas, assim, sensacional, que vai trazer para o dia a dia da vida deles. E a palavra de Deus, ela precisa trazer transformação na vida daquela pessoa. Isso é muito importante. E para fazer parte do Ministério com Trabalho com Criança, fazer parte da escola bíblica, precisa ter chamado, precisa ter visão e precisa ter preparo. Precisa se preparar, né? Para mim, hoje, estar no Ministério de Trabalho com Criança, eu investi muito. E foi um investimento que valeu a pena na minha vida, na minha casa, com os meus filhos. Hoje eu tenho um casal e eles são o meu primeiro ministério. E precisa ter chamado, você precisa saber para que Deus te chamou. Não pode ter inconstância. Hoje eu tô, amanhã eu não tô. O Ministério de Trabalho, o Ministério com Criança, escola bíblica, não é quebrar galho, né? Você não colocaria uma pessoa que está começando agora para pregar, né? Para um monte de gente. Precisa de um treinamento, precisa de uma base sólida, precisa da leitura da palavra, precisa de oração, precisa de jejum. Diferente de uma pessoa que está chegando agora, né? E colocar, você precisa de oração, você precisa de jejum. Peraí, a pessoa fica assim, opa, então quero não, vai fugir. Então, é no leitinho, né? Ensinando o que está querendo, né? Se dedicando para aquela vida. E ela também precisa de buscar. Aí a próxima eu vou estar falando sobre chamado, visão e preparo. Até mais.